Bom dia a todos, bom dia Carlos, bom dia Guilherme, Martin, Amanda. Bom dia. Bom Bri- dia a todos. Bom Obrigada dia. por vocês estarem aqui conosco, né? E acho que hoje a gente parece que até escolheu a dedo, né? Porque ontem, coincidentemente, a gente teve a notícia, né, aí nas redes sociais, que a gente atingiu 300 mil unidades conectadas, né? Então pareceu que foi o destino que trouxe a gente hoje junto aqui. No É, finalzinho do dia a gente adiantou duas. Estava dando 2.900. Eu falei, perdão, 299 mil. Não adianta essas duas, que a gente amanhã vai falar com o pessoal do fotovoltaico e 300 mil é um número mais bonito, né? Mais expressivo. Mas, Vivian, até te complementando, a notícia é super boa. Na verdade, foram 333 mil unidades consumidoras e ontem também a gente chegou, na verdade, antes de ontem, a marca de 3 GB em geração distribuída. Aí envolvendo solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, CGHs. A primeira ainda é solar fotovoltaica e a segunda fonte que mais tem geração distribuída são CGHs, centrais geradoras hidráulicas. Então, ontem realmente foi um dia ótimo para a gente comemorar e combina com amanhã, né, que é o Dia Mundial da Energia. Vamos aproveitar e soltar, Rojão. Vamos fazer até um happy hour juntos, com música ao vivo e tudo, para comemorar. à distância, virtual. Bom, A Carlos, ideia é eu queria que você explicasse um pouco da sua história no solar e como que a sua história se mistura um pouco também com a história da BGD, já explicando aí como que surgiu a associação e qual o trabalho que vocês fazem hoje. Bom, eu podia aproveitar a brincadeira do Guilherme e começar a contar lá do século passado, mas eu acho que eu ia matar vocês de tédio, então eu vou fazer uma resumida. Eu participei do grupo, da criação do Grupo Solar Fotovoltaico da Ambini. Nós estamos falando em 2008, 2009, antes mesmo da resolução normativa da ANEEL de 2012. Participei também da chamada 13 da ANEEL. Então, por conta de todos esses envolvimentos, na época eu estava na primeira indústria de módulo fotovoltaico do Brasil, uma empresa chamada Tecnometal de Minas, depois mudou para Dia Solar, nem sei se ainda está ativa, provavelmente sim. E aí eu me envolvi muito com esse mercado de energias renováveis, especificamente energia solar fotovoltaica. Eu sou oriundo da área de telecomunicações, sou engenheiro também, né? Engenheiro da área de elétrica, então meio que apaixonado. Na área de telecomunicações, na Ericsson, eu trabalhava em sistemas de energia, né? Então as EBs, a estação rádio base, estavam muito ligadas com baterias, com sistemas solares fotovoltaicos, e fui me envolvendo, e aí, em 2015, um grupo de empresários visionários, né, vendo que a geração distribuída era a tendência mundial, não se sentiram representados nas suas respectivas associações. Eles eram de diferentes associações. E falaram, a gente precisa de uma associação focada em geração distribuída. Pouco importa a fonte, se seja biomassa, biogás, se seja eólica, se seja solar. Me procuraram, na época eu estava ajudando uma revista do setor fotovoltaico, e a gente decidiu fundar a associação. Foram 15 empresários, todos eles começaram as suas respectivas empresas do zero e falaram, vamos focar apenas em geração distribuída. A gente fez lá num evento em São Paulo, uma reunião, foi difícil fazer a reunião, era caríssimo, o próprio evento não queria ceder o local, achava que era alguma coisa que ia competir com eles, a gente ficou, não, a gente só somos empresários, queremos fazer um negócio. Não somos da academia, a gente preza muito o pessoal da academia, aliás, tinham acadêmicos conosco. Nós não somos empresas do fora do país querendo ganhar mercado, somos empresários brasileiros que querem ver o mercado crescer aqui no Brasil. Então, em 2015, a gente fundou com 14 empresas, hoje somos mais de 800 empresas associadas, que vão de distribuidores de equipamento, fabricantes de equipamento, EPCistas, integradores, instaladoras, comercializadores de energia, ou seja, todas as empresas que atuam direto ou indiretamente com geração distribuída com fontes renováveis de energia. Então, a resolução 482 da ANEEL, de 2012, depois modificada pela 687, de 2015, vem direto aos objetivos dos associados da BGD. E, em cima disso, a gente vem trabalhando desde então, oferecendo serviços, assistência jurídica, networkings, encontros regionais. Hoje a gente tem 5, 6 encontros
Agora não mais, né? Por causa da pandemia, tiraram. Nós tínhamos 5, 6 encontros pelo Brasil inteiro para colocar as empresas em contato, levar conhecimentos. Eram 70 palestras em 2 dias. O próprio Martin palestrou em algumas, o Guilherme palestrou em algumas. Todo profissional que tem um conhecimento para levar para o mercado, independente de ser associado. Esse foi sempre o perfil da BGD. A gente trabalha para o mercado, né? Associado ou não associado. Até quem é do setor de petróleo e gás, a gente leva o conhecimento. A diferença é que a gente promove negócios entre os associados da BGD. É uma associação para empresários fazerem negócio. É muito bom. A gente já teve, né, eu, Amanda, o Martin, a oportunidade de ir nesses fóruns, e você estava comentando um pouco das diferenças, né, de outras associações. A gente recebeu o Ronaldo Kolosuki na semana passada. Eu queria que vocês comentassem qual a diferença entre a B-Solar e a BGD. Acho que você já começou a entrar um pouquinho aí, mas explicita isso para a gente, por favor. Nossa, a diferença é água para o vinho. Bom, mas peraí, uma dúvida. Nós somos qual? Importante. Água ou vinho? Porque é isso, né? Tem gente que gosta da água. A B-Solar. Bom, o Ronaldo já falou pela associação dele. Eu tenho certeza que ele deve ter colocado todas as particularidades e especificidades da associação dele. A BGD é uma associação que trabalha com todas as fontes, né? Nós somos horizontais. A gente não é fixado em apenas uma fonte de energia renovável. Eu acho que a gente não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia. Todas elas são importantes para o país, dentro das suas particularidades, dentro das suas especificidades. O Brasil é riquíssimo em biomassa, bagaço de cana, palha de arroz. Nós temos recursos hídricos riquíssimos pelo país inteiro. Dominamos todo o ciclo da construção de hidrelétricas. Talvez seja um país que mais domina esse ciclo. Tudo fabricado aqui dentro do Brasil. Temos excelentes ventos. A parte eólica do Brasil é uma das mais desenvolvidas do mundo. Solar fotovoltaica, então, nem se fala. Eu sou oriundo da área solar fotovoltaica. Altos índices de radiação, possibilidade de colocar conexões solares fotovoltaicas no Brasil inteiro. Então, nós somos uma associação focada na aplicação, em geração distribuída, e não na fonte de energia. Essa é a principal diferença entre a BGD e a Abra-PCH, a Biogás, a B-Solar e várias outras que são focadas na fonte de energia. Carlos, nós trabalhamos com todos. Nós somos como se fosse a federação. Mas vocês priorizam a Solar de alguma forma? De todos os times. E somando aí a essa tua observação que está perfeita, o foco na geração distribuída, né? A gente, de alguma maneira, o nosso limite está no limite da GD, né? Então a gente tem esse olhar, talvez por potências menores, né? A gente vai trabalhar com a GD. E também, você citou várias aí, uma que também acho que merece destaque aí, acho que talvez você tenha falado, eu não tenha prestado atenção, a questão da geração a partir do resíduo, do rejeito, né, do gás de aterro, essa questão toda também, que é um mercado que vem crescendo, tem uma importância fundamental quando a gente pensa em sustentabilidade, né, e também faz parte dessa composição nossa. Então, eu acho que essa é uma diferença. E a percepção, aí pode ser percepção, né, que eu tenho com relação, falando talvez um pouquinho mais na pergunta da B-Solar e a BGD, a BGD tem uma característica um tanto mais pulverizada, talvez, né? A gente tem uma participação de integradores ou de uma massa maior, mas de menor volume, vamos falar de volume financeiro, essa questão toda. Eu acho que isso é algo interessante, né? A B-Solar, na minha percepção, ela vai agregar aí, talvez, maiores projetos, alguma coisa nessa perspectiva. Agora, pode ser não sei se Carlos, inclusive, concorda com isso, mas é uma percepção que eu tenho, né? A gente acaba, até por uma característica dessa horizontalização, acaba horizontalizando mais também na base, né? Eu tenho... Concordo.
Agora, quem faz coloca esses limites, na verdade, foi a resolução, né? 482, Sim, que limitou em 5 megas. Se ela tivesse limitado em 20 mega, nós estaríamos atuando em 20 mega, porque o cerne da geração distribuída é a eficiência energética. Você injetar a rede diretamente na rede de distribuição. E isso que faz muito. A geração distribuída existia muito antes da resolução 482 da ANEEL, só que era para 30 mega. O que veio fazer a 482? Facilitar as conexões, as micro e mini conexões, né? Facilitar burocraticamente, economicamente. A gente vê isso acontecer com todas as fontes. E uma coisa muito interessante, que a gente fica muito feliz, e que o pessoal reclamava muito na época, né? Nós estamos falando agora de 2014, 2015. Ninguém ligava para a geração distribuída, era o patinho feio. Bastou aparecer a BGD, todo mundo começou a se importar com geração distribuída, a ponto de alguns fabricantes colocarem a geração centralizada de lado e só focarem na geração distribuída, porque eles perceberam que não é uma moda, né? É uma tendência mundial de compartilhamento de recursos, de distribuição de fontes de diferentes características, é uma tendência mundial, né? Trazendo para a nossa realidade compartilhamento de recursos e equipamentos. Ontem a gente recebeu o Rodolfo do Portal Solar, e ele também está na Absolar, né? E ele comentou que dentro da Absolar existem algumas divisões, o que faz com que o interesse de todas as frentes seja colocado em prática, né? E como que funciona isso dentro da BGD? São muitas fontes, então como que vocês trabalham para que o interesse de todas as fontes seja atingido? Bom, a gente não tem a pretensão de conseguir atuar em todas as frentes, né? Então, a gente acaba focando a maioria em solar fotovoltaica, porque pelo menos 80% dos nossos associados só trabalham com a fonte solar fotovoltaica. Os outros 20% trabalham com solar fotovoltaica e outras fontes. Como é que a gente faz para atuar em conjunto com essas fontes? A gente tem ido muito no Ministério de Minas e Energia, na ANEEL, MME, Ministério do Meio Ambiente, governo municipal, estadual, federal, Câmara, faz parte de uma associação verificar isso. A gente se aproxima das associações do setor. Nós somos muito próximos ao presidente da ABRA-PCH, a gente entende as demandas deles, tenta trabalhar em conjunto. Nós somos muito próximos ao presidente da Biogás, porque eles têm demandas diferentes, particularidades diferentes, a gente faz coisas em conjunto. E também nós somos próximos da AB Solar, da Bahia Solar, da Associação Gaúcha de Energia Solar, só as 3 que eu lembro agora, que são associações exclusivas de energia solar fotovoltaica. Na Bahia é o Daniel da Tritec, é o presidente da Bahia Solar, fugiu o nome agora lá do Sul. Então, a gente trabalha junto com esse pessoal para tentar levar as demandas do setor solar também, quando é necessário, quando a gente consegue fazer coisas conjuntas. Isso em termos de fontes de energia. Agora, em termos de estados, a BGD é bastante distribuída, né? Não tem sentido, o Brasil é um país muito grande, não tem sentido só aqui de São Paulo, onde é a sede da BGD, a gente controlar o país inteiro. Tem particularidades lá no Ceará que são diferentes lá do Rio de Janeiro, tem particularidades lá em Minas Gerais completamente diferentes do Rio Grande do Sul. Então, nós temos os diretores regionais, que têm plena autonomia para fazerem o que acham que precisa ser feito nos seus estados. Então, nós temos o diretor regional lá do Rio de Janeiro, que é o Pablo Dornelas, nós temos o diretor regional lá na Bahia, que é o próprio Daniel da Tritec, nós temos o diretor regional de Minas Gerais, que é o Walter Abreu, e temos o diretor regional de Goiás, que é o Carlos Cunha, e assim sucessivamente. Então, quando tem problemas na distribuidora, vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Esses dias eu falei lá com o Pablo Dornelas do Rio, e perguntei para ele, na lockdown, como é que estão aí? Estão fazendo conexão? Para minha surpresa, ele falou, não só estão trabalhando normal, como melhorou. Os tempos de conexão e de trânsito dos pedidos melhorou. Por quê? Porque é um trabalho regional da BGD Rio de Janeiro, que tem feito junto com as 2 distribuidoras que tem lá, e que recebe as demandas dos associados. Então, a gente é distribuído nesse sentido também. Sem querer me alongar na sua pergunta, mas só para terminar, então, eu falei das fontes, falei dos estados, e das atividades. Nós temos uma diretora jurídica que dá atenção a toda a parte jurídica relacionada com gestão distribuída, que é a doutora
Marina Meyer. Nós temos um diretor jurídico tributário que conhece tudo do assunto tributarista ligado à geração distribuída, que é o doutor Einar Tribucci, e assim sucessivamente. Nós temos um diretor de indústria, que é o Eduardo Lopes, se eu não estiver equivocado do sobrenome, da Inoxpar, e assim sucessivamente. Nós temos diretor de relações governamentais, que conhece tudo lá, como é que tramita as coisas em Brasília, que é o Eber Galassi, e a gente tenta distribuir esse conhecimento e a gente não centraliza tudo aqui no Guilherme Crispim, que é o presidente do Conselho da BGD, é a pessoa mais importante na BGD, foi eleito, ou no presidente ou no vice-presidente. A gente não tenta fazer tudo centralizado. Quem tem que aparecer é a associação. E quem tem que se beneficiar são os associados, não os gestores da associação. Claro. Aproveitando o gancho aí, agora que você falou do Guilherme, que ele é presidente do conselho, acho que, Guilherme, fala um pouquinho também da sua história, né, da sua trajetória até aqui, e você como presidente do conselho, fala um pouquinho também das atividades, né, das suas atividades no dia a dia na BGD, qual é o tipo de demanda que vocês têm no conselho. Então, a gente sabe que vocês têm todas essas frentes, mas o que é o seu dia a dia? Perfeito, Vivian. Bom, eu vi um pouco depois o Carlos falou que ele veio do século passado da Solar. Eu ainda sou, eu sou novo, eu sou desse século mesmo. Mas eu comecei a viver a fotovoltaica fora do Brasil. Na época eu estava morando fora e eu fui country manager, né, de uma empresa da América Central que chama ainda, faz bons projetos, grandes projetos, cresceu muito lá também. Eu em alguns momentos falo com eles e eles cresceram bastante, chamada Enertiva, era da Guatemala, mas estava Costa Rica, Panamá, enfim, todos os países ali da América Central desenvolvendo projetos. Isso ali em 2014. E é até interessante observar como é que a tecnologia mudou de lá para cá, né? Eu me lembro que em 2014, quando a gente falava de potência de módulo, a gente falava em 180 watts pico. Você falava, nossa, um módulo de 180 watts pico, né? E olha, eu estava vendo aí um webinar, alguma coisa do tipo da Trina, já falando de módulos de 500 watts pico. Então, e nós estamos falando de 2014, não é tanto tempo, né? Mas a tecnologia evoluiu demais. Então, ali eu tive o meu primeiro contato com a fotovoltaica. Vim para o Brasil, voltei para o Brasil em 2015 e aí eu tentei, naquele momento, trazer para cá e aí a gente acabou desenvolvendo esse mercado, que foi o BIPV, né, que era o Building Integrated Photovoltaic, ou seja, era fotovoltaica integrada à construção. Então, eu fui distribuidor de uma empresa espanhola que fabrica vidros fotovoltaicos, né, numa tecnologia do silício amorfo, do filme fino, mas também do silício cristalino, monopolicristalino, e aprendi muito com esse setor, com esse mercado, e aí eu fui me envolvendo, conhecendo, né, a gente foi, aquele início ali era muito interessante, porque 2015, 2016, a gente se encontrava nos eventos que começavam ali a surgir, e a coisa foi tomando um outro corpo, uma outra dimensão, né? Eu tive contato, conhecimento da BGD, fui participando dos congressos brasileiros de geração distribuída, muitas vezes sendo convidado para palestrar e falar especificamente naquele momento ali do BIPV, como é que era isso, como é que isso funcionava. E aí, enfim, foi um caminho natural, né, de participar o Carlos, a gente sempre conversou bastante nessas oportunidades dos congressos, por essa experiência dele, muitas vezes na rotina do dia a dia, eu fazia um contato, ligava, olha, eu estou observando isso, o que é que você acha? Então
uma relação de trabalho, de amizade também, que foi amadurecendo, acontecendo e está acontecendo no caminhar. No final do ano passado, meados do ano passado, houve um movimento para pensar esse 2020 da associação. O Carlos me convidou para ser conselheiro, formar uma chapa como conselheiro. Eu fiz parte dessa chapa como conselheiro. E aí, no processo natural, interno, de discussão nossa, hoje estou presidente do conselho. Mas acho que fica muito essa observação que o Carlos fez, que é um pensamento nosso, que a associação ela deve ser para o mercado, para os associados e para o mercado. Não é uma associação para as pessoas, ou não deveria ser. É claro que a gente se equivoca, a gente acerta nas decisões, espero que na boa parte das decisões. E algumas outras decisões a gente poderia ter feito de uma outra maneira, poderia ter feito melhor. O que eu vejo e o que tenho percebido, respondendo relativo à minha rotina, o Carlos fica muito nessa linha de frente do dia a dia da BGD. Deve ser assim, para ser assim. O trabalho que eu busco fazer é sempre de estar olhando, tentando olhar com uma perspectiva diferente, porque quando você está no dia a dia, na rotina, muitas vezes é natural isso, algumas coisas passam despercebidas, né? E como a gente tem um excelente grupo de pessoas nesse conselho da BGD, pessoas que conhecem muito desse mercado, tem um grupo de conselheiros aí que, enfim, né, alguns são diretores, alguns são CEOs de grandes empresas no Brasil, alguns fazem parte de instituições acadêmicas e também de projetos incríveis de energia, de eficiência energética ou de renovável, que tem uma bagagem grande. Esse grupo me ajuda muito em algum momento que eu acho que vale a pena a gente levar um ponto, por exemplo, aí para a presidência executiva, especificamente aí no caso o Carlos ou os diretores. Então, o papel que eu busco fazer com os demais é esse papel de dividir, porque isso acaba acontecendo. A gente acaba dividindo muitas vezes a responsabilidade, a carga, a tomada de uma decisão. Então, assim, recentemente, né, quando começou, vou pegar um exemplo, quando começou essa situação aí do Covid, da pandemia e tudo, nós tínhamos um evento marcado. O primeiro Congresso Brasileiro de Geração Distribuída, ele está marcado para o Rio de Janeiro, 18 e 19 de março, se eu não me engano. A data, acho que é isso daí, 18, 19, enfim, ou muito próximo. E eu vinha conversando com o Carlos e com as pessoas que estavam envolvidas nisso, e por você estar envolvido nisso, muitas vezes o teu foco é na realização do evento. É natural que aconteça isso. Mas eu do lado de cá, menos envolvido na realização do evento, vendo que a coisa estava tomando uma outra dimensão. E 10 dias naquele momento ali era pouco, mas era muito o que poderia acontecer. Então, assim, eu acho que é onde é um papel do conselho dos conselheiros, né? Olha, vamos pensar, será que é adequado a gente fazer isso agora? Isso já na linha de corte. No limite. Né? No limite da decisão. Foi. É muito difícil, às Eu vezes, já estava no lugar do evento. É muito difícil, às vezes, você tomar uma decisão dessa sozinho, né? Muita gente envolvida, enfim, tem toda uma logística e aí você fala sim ou não. Então, aí eu acho que é onde entra o papel do conselho, calma, vamos pensar, olha, será que é melhor decisão? Vamos conversar. Então, isso tem acontecido muito dentro da BGD. E eu acho que isso é fundamental acontecer, porque existem visões diferentes, né? Existem fabricantes nacionais que têm uma visão de alguns aspectos dentro da BGD, assim como existem importadores que têm uma outra visão de alguns aspectos dentro da associação e que impactam no mercado. Então, o que eu vejo de saudável dentro da organização, dentro da associação, que é uma organização hoje, é essa abertura e essa possibilidade
da troca de ideias e do espaço que todo mundo tem para se manifestar, para colocar as suas ideias. Então, o que eu busco fazer é tentar ouvir os demais e levar isso para a rotina. Então, é um trabalho que a gente tem tentado ajudar. Às vezes, alguma coisa que está acontecendo não chega tão rapidamente, não chega como deveria chegar na presidência executiva. O papel que a gente faz é dizer, vamos prestar atenção nesse ponto aqui, porque pode ser um ponto importante. Então, Com é isso que a gente tem certeza. feito. Surgiu uma E dúvida. agora, pode Se quiser falar? Surgiu uma dúvida do André Gellers. Ele perguntou assim, se seria melhor que os players do mercado se concentrassem em apenas uma associação, visto um custo financeiro também para esses empresários. O que vocês acham? Vocês acham que isso é plausível, que tornaria a associação mais relevante, ou que cada um tem um interesse e é importante que a gente esteja aí participando de todas ativamente? Então, eu acho que vai muito no que o Carlos colocou anteriormente aí, né? Eu conheço o André tem desenvolvendo um trabalho aí com a Mozo no Brasil, já passou pela Runner, já é um profissional do mercado reconhecido. Ele mandou então, um abraço para vocês. Obrigado, um outro abraço a ele. Vamos manda um abraço de volta. Ó. É isso. Manda mais abraço. Agora é aqui. Abraço virtual, né? Esse abraço é pena, né? Um abraço é sempre um abraço. Mas a BGD ela tem essa característica de não ser só uma associação de solar, né? Ela é uma associação de geração distribuída, né? E aí, como o Carlos já colocou bem dito aí anteriormente, de várias fontes, né? Então, ela tem essa característica desse olhar para a questão relativa da legislação, das potências, né? A gente hoje está falando de 5 mega porque é 5 mega, né? Então, é um pouco diferente quando você olha para essa particularidade. Então, assim, existem, né? As demais associações específicas de cada fonte está aí também. Então, assim, eu acho que é muito o perfil do como é que você quer se posicionar no mercado, com que mercado que você quer conversar e como que você quer conversar com ele. E, claro, existem outras variáveis e características que nos fazem aproximar ou não de uma determinada associação. Eu vejo importância em todas elas, né? Eu acho que todas cumprem aí o seu papel. Não sei qual que é a percepção do Carlos a respeito, mas eu vejo dessa maneira. Eu concordo com o Guilherme. Acho que as associações ela têm as suas particularidades. A BGD ela é muito forte nesse sentido de trabalhar com todas as fontes, diretamente na solar fotovoltaica, que a maioria do conselho e dos próprios associados são intimamente ligados à fonte solar fotovoltaica. As outras fontes a gente trabalha em conjunto com as associações devidas, né? Como eu citei aqui, sobre PCH, CGHs, biogás, biomassa, e agora também a Associação Brasileira de Energia de Resíduos Sólidos, né, que a gente tem 5.600 e poucos mil municípios no Brasil, com lixões, né, que tem que dar uma destinação para isso. A destinação tem várias destinações, mas a destinação, vamos supor, queimar e ter energia disso. A gente está muito ligado também a essa associação agora. A gente tem que ter uma visão ampla e sistêmica do sistema elétrico brasileiro de todas as fontes de energia. Como eu disse lá no começo, não podemos deixar de fora ninguém. Todas as fontes de energia são importantes. Sobre juntar as associações, até por coincidência, isso foi tentado uma vez, e eu posso falar bem nisso, porque foi uma iniciativa minha, posso falar de boca cheia, foi uma iniciativa do Carlos Evangelista, juntar as duas maiores associações do setor no Brasil. Mas foi na gestão passada. E a ideia era continuar em frente, mas aí começaram a aparecer tantas coisas no mercado, né? Por exemplo, a revisão da 482, a 579, a 232,
que o foco, a gente teria que ter um foco muito específico para fazer todas as mudanças necessárias, operacionais, etc. Então, a gente acabou focando em outras coisas. Mas já existiu essa ideia, sim, lá no passado. Hoje, eu acho que as associações elas já estão de tal maneira consolidadas que não faria mais sentido uma consolidação tão geral assim nas associações. Mesmo porque a nossa associação é focada para desenvolver negócios, né, para empresários. E existem várias associações da área solar, né, no Brasil hoje, 2 ou 3 que eu citei aqui, e teria que todo mundo concordar, todo mundo caminhar no mesmo caminho. Não é uma coisa descartada, mas eu acho que, nesse momento, eu acredito que não seja mais factível. Uhum. O André colocou também que da regionalização dessas associações, né? Então, associações estaduais. Na verdade, acho que a pergunta dele foi até mais focada um pouco nisso, com relação a existirem essas associações estaduais e essas outras mais abrangentes, então, que eles acabam tendo que tomar essa decisão, né, por custos financeiros. O Brasil é um país muito grande, faz sentido terem associações regionais. Mas se nós compararmos outros países grandes, como o Brasil, Estados Unidos, lá você encontra mais de 100 associações no mesmo setor e várias no mesmo estado. O americano ele tem essa tendência muito associativa, né? Eles se organizam muito bem. O que a gente não pode achar é que uma associação concorre com outra. Alguns acham isso, eu discordo. Eu acho que as associações não são concorrentes. Elas têm perfis diferentes. Desde a fundação da ABGD, me perguntam, olha, por que você não abriu uma associação específica para biomassa, por exemplo? Eu falei, porque o nosso perfil não é a fonte de energia, né? O nosso perfil é a atuação, né? A aplicação em si. E a aplicação é a geração distribuída. E geração distribuída dá para ser feita, inclusive, com não renováveis. Só que também não é o nosso foco, porque está lá escrito no nosso estatuto que a ABGD é uma associação de empresas sem fins lucrativos, a associação, não as empresas, evidentemente, focada em todas as fontes de energias renováveis. Por isso. Sim. Aproveitando um pouco do que o Guilherme falou também, e acho que é inevitável a gente tocar nesse assunto, vamos falar um pouquinho da pandemia, né, do coronavírus, como que a BGD está enfrentando tudo isso e auxiliando os associados, qual que está sendo o pensamento, né, com relação à retomada do mercado, enfim, qual a percepção de vocês e quais ações vocês estão fazendo agora, nesse momento? Começamos, Guilherme ou por mim? Pode ser você. Tá. Bom, é evidente que logo no início da pandemia, lá na China, nós já estávamos nos mobilizando, né? Eu tinha uma viagem marcada para a China, eu ia com o presidente da Câmara Brasil-China, para as empresas brasileiras fazerem negócios, né? Para os associados fazerem negócios com as empresas chinesas, tanto lá quanto aqui, né? Trazer empresas para cá, levar empresas brasileiras para lá. Uma semana antes, nós desmarcamos, né? Foi o próprio presidente que falou, olha, acho melhor a gente não ir a alto risco. Então, não havia chegado nas dimensões que estão hoje. Por quê? Porque o nosso objetivo é que as empresas associadas façam negócio e fomentar o mercado de geração distribuída. Quando a pandemia se estabilizou aqui no Brasil, né? Quando ela chegou aqui no Brasil, já tinham 2 ondas, né? A primeira onda de falta de equipamentos pela parada de produção na China, a maioria dos equipamentos são feitos lá, não exclusivamente, mas a maioria. E a primeira alta do dólar já tinha impactado o CAPEX aqui no Brasil e deixado os sistemas mais caros para os clientes finais. Logo em seguida veio o lockdown aqui, ou a quarentena aqui, caiu muito a demanda, aí as empresas deixaram de ter clientes e o dólar disparou. Então, esses efeitos em conjuntos deixaram a situação bastante complicada para algumas empresas. O que a BGD fez? Rapidamente, nós começamos a fazer entrevistas e colocar informações no mercado. Disponibilizamos a área jurídica para todos os associados saberem como é que se utilizar das medidas do governo para postergar a folha de pagamento ou reduzir a jornada de trabalho. Nós fizemos entrevistas com os principais empresários e decisores do setor de energias renováveis. São mais de 30 entrevistas que estão lá no site da BGD, no YouTube da BGD,
preparamos o webinar, se bem que o webinar todos nós estamos fazendo agora, né? Não pode sair de casa. A gente fez muita entrevista perguntando para o empresário, como é que você está fazendo para produzir, como caiu a sua demanda, como é que você vai fazer na retomada, o que você espera do mercado. Encontramos empresários que falaram, as minhas atividades continuam iguais, encontramos empresários que falaram, minha demanda caiu 70%. Colocamos esse pessoal, colocamos o nosso pessoal à disposição desses empresários. Então, procuramos continuar todas as atividades que dessem suporte para os empresários do setor. Ali o Guilherme está querendo falar. Fala, Guilherme. Não, fizemos um webinar muito bom sobre estrutura na semana passada, lembra? Lembro, sobre estruturas também. Fizemos uma pesquisa, né? Bons fornecedores. A gente sempre trabalha com pesquisa. Agora mesmo está correndo uma pesquisa em todos os associados da BGD, sabendo quanto diminuiu o faturamento, se demitiu funcionários, se ficou igual, se contratou funcionários, para saber todos os parâmetros do mercado. Aquele seminário de estrutura, a gente fez uma pesquisa no mercado para saber, olha, quais são os principais fabricantes de estruturas no mercado, né? E saímos convidando eles, né? Um ainda não pôde aceitar por causa de agenda, foi uma pena, não coube, mas os que aceitaram, o Bate mesmo, a gente conversar com eles, como é que vocês trabalharam na pandemia, como é que está sendo a queda de demanda. A gente sempre pergunta ao mercado o que está acontecendo, aos associados, e tenta difundir informação, porque informação dentro da gaveta ela não serve para nada. Informação bem super perecível, ela vale muito hoje, amanhã ela já não vale mais nada, ela perde valor, ela é perecível. O melhor exemplo, o mais banal disso, é os números da Cena. Se eu soubesse os números da Cena da semana que vem, eu estava feito, né? Mas um dia depois do sorteio, eles não valem absolutamente nada, não me servem mais. Verdade. É um bom pensamento. Ele faz a gente entender. É interessante isso que você está dizendo, dos números da Cena, obviamente, mas eu estava aproveitando esse momento para rever alguns vídeos e estimativas de mercado, essa questão toda. E eu vi né, da Greener, que é uma empresa do nosso setor, empresa de consultoria do Márcio, muito boa, faz um trabalho muito bem feito. E me chamou a atenção porque como é que mudou, né? Como é que muda, e aí, óbvio, né? Aí a gente trazendo isso para a realidade nossa, o que está sendo para as empresas, né? Além desse trabalho junto à BGD, eu também trabalho com o mercado, né? Eu sou diretor da Cordeiro Soluções de Energia, uma empresa que está no mercado energético já há bastante tempo, e agora a gente também participando do mercado fotovoltaico, do mercado de soluções de energia e com um olhar agora de início do mercado fotovoltaico. Mas o interessante é que no início do ano, quando a gente começou a desenhar a estratégia nossa para 2020, a gente olhou para os números, as projeções nossas, né, e falando nossas da BGD, as projeções também dessas empresas, por exemplo, como a Greener, os números também que a AB Solar também disponibiliza, enfim, né, e um trabalho do Guilherme, profissional de mercado, foi olhar e fiz uma apresentação interna e tudo, né? E aí é interessante olhar para essa apresentação hoje, que foi feita em janeiro e fevereiro, e rever a estratégia. Então, eu acho que todo mundo está passando por isso, né? Todos nós estamos, vocês certamente aí na K2 estão passando por isso. As empresas não tem como negar a realidade se você dizer, não, olha, não preciso pensar, está tudo certo. Então, tem todos os perfis. As ações da associação, o Carlos colocou bem aí, a gente tem tentado, no nosso alcance, buscar apoiar o nosso associado nos temas possíveis, né? Tanto na questão de aconselhamento financeiro, e aí com o trabalho junto às diretorias, aconselhamento jurídico, tributário, enfim, né?
e pensando mais o que a gente consegue alcançar. A minha visão, falando um pouquinho do nosso setor, falando um pouco do fotovoltaico, né, especificamente, energia, eu vou no conceito, né? Eu acho que energia é um bem que ele não é que ele veio para ficar, ele está, né? O mundo, a base de quase tudo é essa, né? Se a gente for filosofar aqui, a gente vai longe do que é a importância da energia. Basta ver a nossa própria, né? Então, se a gente for pensar enquanto o que a gente oferta, nós temos um mercado muito vasto, muito amplo. E ela vai continuar sendo cada vez mais necessária, né? E a proposta que a gente tem de como obtê-la, de como, no caso, como gerá-la, também está em consonância com o que é a tendência para o futuro. Então, eu entendo, vejo, percebo que no momento que a gente voltar a uma rotina, né? O pessoal tem gostado de chamar muito do novo normal, então, só para a gente não falar voltar à normalidade, porque o mundo é transitório, então, vamos chamar desse novo normal, eu vejo que o setor nosso, né, que todos nós estamos aqui envolvidos, ele vai responder muito bem por vários fatores, né? Por essa necessidade, por uma tendência de um aumento do custo energético em função do impacto que as distribuidoras de energia vão sofrer em função da pandemia. Então, já tem aí, a gente vê notícias de mercado de uma possibilidade do aumento do custo da energia em 20%, e se o dólar continuar subindo, talvez isso seja maior. A redução das taxas Selic, então isso estimula investimentos no setor. Então, quando você e aí a própria tendência a você buscar novas fontes de energia. Então, quando você vai colocando essas variáveis no pacote, eu entendo que, claro, não vai ser um número, talvez, que a gente pensou no início de 2020, que seria para o setor de GD no final de 2020. Mas, ainda assim, se você entender que a projeção ela é uma projeção de crescimento para um momento como esse, eu acho fantástico. Então, eu acho que a gente vai sair rápido, vai ser um número menor do que era projetado, mas ainda assim é interessantíssimo você crescer. Então, em síntese, é isso. Antes da gente ir para a rodada final, surgiu mais uma pergunta aqui dos espectadores. Qual, para você, Carlos, responder de uma forma breve, na medida do possível, né? Porque é um assunto bastante polêmico. Esse breve não foi para mim. Esse breve foi um recado para mim, Viviane. Não, quando prepara muita pergunta assim é porque é uma bomba. Tudo bem. Não é uma bomba, não. É só qual a posição da BGD com relação à alteração da 482? É uma pergunta ampla, né? Dava para nós fazermos até um outro webinar somente referente a isso. Quando a ANEEL, o processo de revisão é muito longo, ele vem ocorrendo normalmente, como tem que ser feito mesmo, como está previsto na legislação, no regulamento da ANEEL. Quando chegou no ponto da ANEEL colocar o texto, olha, vai ser esse texto, vamos discutir esse texto. Foi uma surpresa gigantesca para o mercado, né? O texto era muito ruim para a geração distribuída. Os únicos que gostaram daquele texto foram as distribuidoras de energia, adoraram o texto. Todo o resto do mercado não gostou daquele texto. É um texto que praticamente acabava com geração distribuída para o mercado brasileiro, exceto para as distribuidoras. Para as distribuidoras continuaria muito bom exclusivamente delas. Então, houve, evidentemente, as pessoas que trabalham no setor, as associações não gostaram e começamos a trabalhar por esse texto, começamos a conversar com a ANEEL, começamos a conversar com o ministro, o MME. Eu fui pessoalmente, antes de sair o texto, um dia antes de sair o texto, eu estava conversando presencialmente com o ministro Bento,
sobre o texto. Estavam lá presentes um representante da Câmara de Comércio de Energia, estava um representante da ANEEL, já prevendo a bomba que viria. Infelizmente, ela veio. E aí toda a sociedade começou a se mobilizar, até que nós fomos tentando mostrar para os deputados e senadores o que estava acontecendo. Houveram vários debates sobre o tema, audiências públicas na Câmara, no Senado, até que nós chegamos na Frente Parlamentar de Energias Mistas, no qual o presidente é o deputado Lafayette Andrada. Levamos o problema para ele, ele encampou esse problema, ele assumiu de enfrentar esse problema, e aí ele começou a fazer o caminho das pedras, né? A Via Crucis. Foi no Ministério de Minas e Energia, foi na ABRAD conversar com as distribuidoras, conversou com todas as associações do setor que vocês conhecem, todas que aparecem nas mídias, ele conversou com os representantes de todas, e inclusive a BGD, evidentemente, conversou com, não sei se já falei, com a ANEEL, MME, enfim, com todo mundo que precisa ser conversado para tentar achar um texto que fosse de consenso. E a gente chegou num projeto de lei do deputado Lafayette, que é o qual a gente apoia e que a gente acha que tem condições de resolver o problema, conciliar. Não dá para agradar todo mundo, mas é um texto que ele preserva os contratos exigentes e a estabilidade jurídica do setor, isso para nós é fundamental. Ele propõe um período de transição. A ANEEL queria um texto que... Esse texto do deputado Lafayette propõe um período de transmissão, ele remunera todas as partes envolvidas, a BGD nunca foi contra a remuneração do fio, nós fomos contra a remuneração excessiva e desproporcional do fio, sem considerar a localização e sem considerar as particularidades da fonte, e sem considerar os benefícios que o GB traz para a sociedade como um todo, para o setor elétrico. E permite que, inclusive, as pessoas de baixa renda, que antes não conseguiam acessar a geração distribuída, agora conseguem. Então, é um texto que nós achamos extremamente adequado e bom para o setor, em que todos os players concordavam, mais felizes ou menos felizes, mas todos os players envolvidos concordavam. Não adianta a gente propor um texto lindo e maravilhoso, que chega lá, recebe um monte de emenda, ou ele é até reprovado, e depois ele é tão desconfigurado no final que acaba um Frankenstein no final que não vai ajudar ninguém. Então, a gente propôs, a gente apoiou o texto do Lafayette Andrada, deputado Lafayette Andrada, porque ele é um texto conciliador e que atende o que nós estávamos querendo e mantém os negócios em pé, funcionando com uma certa lucratividade. Agora, já existem vários textos em trâmite, não? Então, a ideia do deputado Lafayette, pelo que eu entendi, inclusive numa entrevista que ele nos concedeu, não é apresentar esse texto, e sim pegar o texto que já está tramitando e bastante avançado e colocar isso como substitutivo. E aí a gente ganha várias etapas dentro da legalidade e conciliando todos os players envolvidos no setor. Se a gente for apresentar porque apresentar PL qualquer um pode apresentar. Você escreve um texto, qualquer deputado, né? Escreve um texto lindo e maravilhoso, vende para as pessoas do mercado como se fosse a coisa mais incrível e maravilhosa do mundo, cria uma expectativa de felicidade falsa, porque dificilmente a gente consegue apoiar, dificilmente a gente consegue a aprovação de um texto que só agrada um lado, a gente tem que negociar, a gente tem que ver quem estava envolvido, e aí na hora que for a gente vê a realidade, a gente recebe um pacote de presente que nem a gente recebeu o texto da ANEEL, acho que em outubro do ano passado. Então, para finalizar a sua pergunta, Vivian, eu não sei se foi sua, foi do espectador, né? Foi do pessoa que está assistindo. Nós apoiamos o texto do deputado Lafayette Andrade. Importante lembrar que existem mais de 100 PLs tramitando ou para serem apresentados que tangenciam a geração distribuída. Alguns extremamente desfavoráveis a nós, outros extremamente favoráveis. Mas a gente tem que ter uma posição única. Se lá atrás nós começamos nessa linha e apoiamos um setor, não há motivo para a gente mudar agora. É mais ou menos, eu tenho uma namorada numa festa, aparece uma outra mais bonita, eu falo, não vou embora com você, vou embora com a outra que é mais bonita. Não se faz isso. Eu acho que a gente tem que seguir o caminho que a gente iniciou desde o início, que a gente acredita, que a gente está dentro da legalidade, a gente consegue conciliar, é um texto que vai fazer todo mundo crescer, é um texto que ajuda muito o nosso setor e preserva os contratos, uma das coisas que a gente mais quer. Mesmo esse, nós vamos ter dificuldade de aprovar. É claro, se aparece um PL super excelente, bom, maravilhoso, e é aprovado,
nós vamos aplaudir, por que não? Né? As coisas boas têm que ser exaltadas também, mas o nosso apoio está num trabalho conciso feito que iniciou lá atrás. A gente vai continuar com esse apoio. Uhum. Obrigada por atender aí e responder as perguntas. Bom, agora a gente vai para a nossa rodada final. A gente sempre faz as mesmas perguntas para os nossos participantes. Eu tinha uma dúvida. Pode falar. Já na chamada estava ações sociais. Achei que você ia perguntar uma coisa específica das ações sociais e eu deixei para o final. Não falei nada. Eu acho que assim, nós temos uma que agora eu queria fazer. Tem ela esperando para falar no final. Eu queria fazer uma observação também com relação a essa última pergunta aí que o Carlos respondeu e parabenizar o Carlos pela coragem. Pela coragem de dar o exemplo da namorada, porque eu, por exemplo, não daria outros 150 exemplos e menos esse, entendeu? Então, assim, a coragem, não pela 482, isso a gente está agora, a coragem da namorada. Parece uma namorada mais bonita, eu estou até agora aqui pensando assim, se eu dou esse exemplo, eu não acabo esse webinar, né? Eu estou em casa, então, assim, não impossível. Parabéns aí pela coragem do exemplo da 482. Se você me Carlos, permite, então, porque claro, eu sei que o tempo eu acho que, com certeza, a gente queria muito falar sobre isso. Vou te dar assim seu minuto, até porque você colocou isso no começo, né, da nossa apresentação aqui, que a geração distribuída tem um papel muito importante, também porque o consumidor é o próprio gerador da sua própria energia, né? Isso na geração distribuída acontece, então tem um papel social muito importante. Então pode ficar à vontade aí para falar. Você já falou de vários benefícios, mas pode. Você tem seu minuto. Uma das coisas é os benefícios sociais da geração distribuída. Eu vou ser bastante breve. Quando eu citei os nossos diretores específicos de cada assunto, eu deixei de citar um de propósito, porque achei que ia vir com uma pergunta separada, mas a área social da BGD. A BGD acredita muito na social, nós temos uma diretora específica tratando isso, chama Lúcia Abadia, ela é diretora de ações sociais da BGD e sustentabilidade. A BGD, a geração distribuída atinge a área social em vários aspectos, né? A BGD nas populações ribeirinhas, nós temos um projeto em andamento de desenvolvimento de políticas públicas e divulgação das políticas públicas para energias renováveis na Amazônia Legal. Nós vamos apresentar esse projeto em setembro. Nós temos mais de 740 mil imóveis públicos hoje no Brasil que podem ser utilizados para geração distribuída a nível municipal, estadual e federal. Nós temos geração distribuída em escolas, creches, prefeituras, saneamento. Tem o Vale do Jequitinhonha lá, quem está coordenando é o Walter Abreu, um dos maiores projetos de inserção social do Brasil, chega a superar o Luz para Todos. Infelizmente, por causa da pandemia, ele parou. Enfim, várias ações podem ser colocadas que geração distribuída traz quase que distribuição de renda, né? Dependendo do aspecto que você coloca. Isso aí é para quebrar aquele paradigma que foi colocado no passado não, em setembro do ano passado, que só quem tem dinheiro pode ter geração distribuída. Não é verdade isso. Não é verdade. A gente tem geração distribuída no programa Minha Casa Minha Vida, tem no CDHU aqui em São Paulo. O que aconteceu é que nem os telefones celulares, só quem tinha dinheiro comprava, hoje está massificado, popularizado. E geração distribuída é a mesma coisa. Todo mundo pode, com custo baixo, com financiamento, produzir a própria energia e ter uma renda oriunda disso. Então, era só essa mensagem. Obrigado, Viviane. E acho que não só essas ações, mas a geração distribuída em si permite com que, por exemplo, acho que tem recentemente um projeto de lei, que, agora na pandemia, que permite que algumas unidades distribuam para serviços essenciais, então hospitais deem o crédito para esses serviços. Então, o papel social vai muito além até dessas ações, né? O potencial social da geração distribuída em si, se for bem explorado, ele é infinito, né? Pode beneficiar milhares de pessoas e instituições. Sim, teve uma campanha agora, inclusive, muito interessante e inteligente de doação dos créditos para os hospitais, né? As próprias distribuidoras
estavam com dinheiro dos programas de eficiência energética, investindo nos hospitais e colocando sistemas solares em hospitais. O que ninguém conta, e eu vou contar, mas vai ficar só entre nós 5 aqui, é que os hospitais são os maiores inadimplentes das distribuidoras. Então, o negócio da China, eu pegar o dinheiro do programa de eficiência energética, que é o seu dinheiro, o meu, investir em sistemas e colocar em cima dos hospitais que são inadimplentes, famosos, não todos os hospitais, evidentemente, com várias honrosas exceções. Então, é um benefício a mim mesmo, digamos assim, né? Mas é super válido. Eu acho interessante, a gente tem que pensar que tem escolas, hospitais, creches, e que eles necessitam da nossa contribuição e a gente sempre contribui na medida do possível. Mas com uma visão real do que está acontecendo, né? Não podemos nos iludir. Uhum. Pode falar, Guilherme. Eu queria contribuir, porque eu acho que a ideia de geração distribuída, o conceito de geração distribuída como está, a natureza dela é social. Né? Por quê? A hora que eu descentralizo, né, que eu empodero as pessoas de forma geral, nesse momento a perspectiva social aí está. Né? Então, alguns anos atrás, quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado na administração e desenvolvimento econômico, o tema que eu trabalhei foi dos arranjos produtivos locais. Eu faço muito esse paralelo com a GD. Os APLs, né, que são justamente isso, arranjos produtivos locais, é a característica de quando eu tenho várias pequenas, uma das características, né, várias pequenas empresas de um determinado setor atuando. Então, na época, eu fiz um estudo de caso sobre o polo moveleiro de Ubá, uma cidade no interior de Minas, na zona da Mata Mineira, e que ali tem ainda, bom, imagino que ainda tenha mais de 300 empresas do setor moveleiro. O que isso mostrou na época? Né? A gente foi estudando, o que isso mostrou ser interessante? É muito melhor eu ter 300, 400 pequenas, médias empresas num determinado setor atuando, do que eu ter uma, duas grandes. Primeiro, porque uma, duas grandes eu concentro renda. Segundo, porque se uma dessas duas, ou um número muito reduzido, der problema, eu tenho um problema muito maior de desemprego, de uma série de coisas. Então, usando esse mesmo paralelo, eu não vou alongar a outras variáveis aí, mas usando esse mesmo paralelo para a ideia da geração distribuída, a hora que eu permito que cada um de nós aqui gere a sua energia, eu estou fazendo o mesmo raciocínio, e isso em si já é uma divisão, um compartilhamento de oportunidades sociais. Se a gente levar isso para os integradores que trabalham, que participam desse setor, também é uma ação interessantíssima. Tem um dado aí que é o seguinte: dificilmente você vai ter lá na ponta, lá no integrador, lá no instalador desse setor, né, de fotovoltaica, alguém que não vai trabalhar de forma regional. Ele vai trabalhar de forma regional. Ele vai pulverizar e vai trabalhar de forma regional. Você não consegue, a estrutura econômica do processo não te permite, por exemplo, você ter uma grande empresa fazendo várias instalações no Brasil inteiro. Mais uma forma, mais uma maneira de eu compartilhar e dividir renda. E isso acontece porque acontece a GD. Então, é uma teia de natureza social, de trabalho e ação social que permite a muitos, permite na divisão da energia, compartilhar a energia, permite na divisão do trabalho, na divisão da renda. Então, ela, por natureza, por isso é tão importante a gente falou há pouco de 482, ter a atenção para isso, porque o impacto é em ondas. Você não impacta só no ponto de gerar ou não gerar, você impacta nessa distribuição social, na distribuição de emprego, uma série de outros fatores. Então, assim, para mim, a geração distribuída é uma ideia excelente, evitando perdas, desperdício. Se a gente entrar na questão de sustentabilidade, vem mais uma outra porção de aspectos importantes. Por isso que tem que olhar como uma estratégia de governo, de Estado mesmo, sabe?
olhar para isso e cuidar disso, né? Como país, senão é retrocesso, na minha opinião. Com certeza. Bom, vamos agora para a rodada final. A gente sempre faz as mesmas perguntas para os nossos convidados. E a Se eu primeira soubesse, delas... tinha assistido os outros, já saberia as perguntas agora. Você veio de surpresa, então. Mas tudo bem. Vai, essas são surpresas. Mas você vai tirar de letra. Me deixa por último. Coloca o Guilherme lá na fogueira. O Ele Guilherme responde já primeiro, que eu vou sabe, o Guilherme já pensando. sabe. O Guilherme já respondeu, já participou. Bom, quantos gigas de potência instalada vocês acham que vamos ter aí em 2020 no Brasil? Eu vou primeiro, Carlos? Você vai. Hoje nós temos 3 GB, né? A gente vai chegar a 3,5. 3,5, mais Guilherme? Eu acho que a gente vai mais. Eu acho que o último quadrimestre claro, depende do que momento que a gente volta, mas eu acho que a gente vai um pouco mais. A gente começou com 2. No início do ano tinha o quê, Carlos? 2.1, 2.2, era isso? 2.1. 2.1. Então a gente pôs 0.9 nesse momento todo. Eu acho que a gente vai aí aos 4. Legal. Acho que dá 1.8 no total, 25% mais do que foi o ano passado. Acho que ainda assim é crescimento comparado ao ano anterior. Eu acho que a gente chega aí quase aos 4. Se vocês pudessem escrever uma lei ou uma resolução normativa, a gente já abordou isso, vocês podem copiar a resposta, mas se vocês pudessem escrever vocês mesmos uma lei ou uma resolução normativa para o mercado fotovoltaico brasileiro, o que vocês escreveriam? Com certeza, eu escreveria uma lei que tinha 2 coisas principais. Primeiro, não seria para o mercado solar fotovoltaico brasileiro, seria para o setor de energias renováveis do mercado brasileiro. E segundo, eu não escreveria ela para 63 distribuidoras de energia. Eu escreveria essa lei pensando em 83 milhões de consumidores, que é quem está hoje em baixa tensão e que se utiliza da geração distribuída. Guilherme? Eu volto na minha fala um pouco anterior, vai nesse sentido do que o Carlos colocou. Eu penso que a base para essa lei ela tem que ser um olhar de futuro, de uma proposta social, né? Social, sustentável e tudo. Então, qualquer iniciativa, qualquer proposta que vá de encontro a isso, eu acho que ela é muito bem-vinda. Então, é isso, né? Olhar para o que vem no futuro, né? A questão da como que eu vou gerar energia, como eu vou consumir energia, algum olhar para eficiência. Eu escreveria uma lei com esses referenciais, né? Acho que esse é o ponto. Uhum. Resumam para a gente a percepção do mercado brasileiro fotovoltaico, né? Em uma palavra. Desafio. Eu vou repetir a da última entrevista, e aí eu vou somar com o desafio do Carlos, coragem. É um desafio, vamos ter que ter coragem para... Mas coragem. Resiliência. E por último... Resiliência também. Acho que foram 2 palavras, né? Então tira a coragem e deixa a resiliência. Resiliência. Tanto a gente tomar pancada, né? Melhor ser resiliente agora, vai. E por último, o que vocês tomaram de café da manhã hoje? Eu não tomei café ainda, estou esperando acabar essa live aqui, vou correndo tomar um café delicioso. É o almoço já. Vai direto almoçar. Como eu já sabia da pergunta, e aí eu tomei um café assim, mais requintado para poder contar e tudo. Então, assim, foi pão, ovo e café preto. Mais Essa é outra pergunta interessante,
Não deu tempo, porque depois que eu corri 12 quilômetros e fiz as minhas 150 flexões e 44 barras, já estava na hora de fazer a live, então eu vim aqui correndo. Mas logo depois desse aquecimento que eu fiz antes da live, eu vou comer alguma coisa. O pós-treino, né? Carlos, eu não acho que é desculpa a pandemia para você ter diminuído essa tua atividade física. Eu estou vendo que você está correndo menos, fazendo menos flexão. É que a máscara atrapalha. Eu não consigo respirar direito. Tá. Perfeito. Bom, Carlos, Guilherme, obrigada por conversarem com a gente hoje. Já deixo aqui o convite para vocês participarem de outros, né? A gente acabou se alongando um pouco, mas é porque realmente tem muito assunto, muita coisa para abordar e vocês engrandecem muito a discussão. E o Martin ficou quietinho hoje, nem falou nada, né, Martin? Tá muito frio, tá muito frio aqui. Tô sofrendo. Combinei com o Guilherme, não deixava o Martin falar. Mas obrigada, a gente só tem a agradecer a presença e a participação de vocês e vamos enfrentar tudo isso juntos, né? E contem conosco quando vocês precisarem. Imagina, eu que agradeço, nós que agradecemos, obrigado, Martin, Vivian, Amanda, o Guilherme também, muito obrigado, está sempre me apoiando, é um excelente presidente do conselho. Realmente ele aconselha, com toda a experiência profissional dele, inteligência, tem trazido muitas ideias e impedido de eu fazer loucuras, às vezes, da associação, de sempre ouve o conselho. E parabéns a vocês por toda essa iniciativa que estão tendo, difusão de informação para todo o mercado. O mercado brasileiro precisa muito disso, só uma coisa que vale a pena investir é no conhecimento. Perfeito. Sempre, obrigada, né? gente. Isso, muito obrigado. Amanda, Vivian, Carlos, continuamos juntos e o setor também. Vamos lá, vamos ser resilientes. Vamos em frente. Com coragem. Obrigada, gente. Obrigado. Bom trabalho para vocês, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.